glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos que irão acompanhar esta mensagem. Mais uma noite falando da palavra de Deus. Nesta noite, enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, Ele me deu algumas direções do céu sobre a sua palavra, ensinamentos da palavra de Deus que servem para a minha e para a tua alma. Irmão, abra sua Bíblia ou acompanhe aí o vídeo, a leitura na tela do seu celular ou do seu computador, abrindo a palavra de Deus em João, capítulo número 5, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João no capítulo número 5. Este Evangelho, este capítulo 5, trata da história de uma cura que o Senhor Jesus Cristo operou, de um milagre que Ele fez. E diz assim a palavra do nosso Deus: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Até aqui o versículo 14, a leitura desta palavra nesta noite. Aleluia! Enquanto eu estava ali, meus irmãos, meditando, o Senhor trouxe um ensinamento para que eu passasse para mais irmãos a respeito do pecado, o perigo do pecado. O Senhor Jesus Cristo ele fez questão de deixar bem claro para este homem que já estava há 38 anos sofrendo de uma enfermidade. Isso nos leva a crer que ele estava também com pecados. O Senhor Jesus Cristo falou: vá e não peques mais, para que não aconteça alguma coisa pior a você. Nós sabemos que o pecado ele é a causa de todos os males que existem no mundo. Muitas pessoas ficam doentes, enfermas, meus irmãos, por causa dos seus pecados. Isso é uma grande realidade. O pecado ele traz consigo a morte. E às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus não mata a pessoa instantaneamente por causa da misericórdia. Por quê? O salário do pecado realmente, nós merecemos a morte instantânea. Mas a misericórdia de Deus permite que às vezes a gente passe por um acidente, passe por uma enfermidade, para que nós venhamos a despertar, venhamos a acordar para a realidade e vermos que estamos realmente num grande pecado, numa grande desobediência. Esse é um ensino profundo da palavra de Deus que o Senhor revelou para mim aqui nesta noite. O pecado ele traz consigo
enfermidades e o pior, a morte. Isso é o mais terrível, meus irmãos, a morte. O pecado, o salário do pecado realmente é a morte. Uma pessoa, geralmente quando ela morre prematuramente, geralmente essa pessoa está cometendo muitos pecados, está transgredindo muito a palavra de Deus. Eu digo aquelas pessoas que já conheceram a palavra de Deus e se rebelaram contra Deus. Tem muitas pessoas novas que às vezes foi até criada num berço cristão, cresceu ali na comunhão, na igreja, e de repente ele se afastou da presença de Deus, e Deus sempre chama essa pessoa de volta, e chamava através da pregação, chamava através de louvores, através da palavra, o Espírito Santo trabalhando, e a pessoa endurecia o seu coração e não voltava para a presença de Deus. Então o pecado acabou consumindo essa pessoa prematuramente, porque desobedeceu a voz de Deus. Meus irmãos, Deus está falando profundamente na minha alma nesta noite a respeito do perigo do pecado. E outro ensinamento que a palavra de Deus diz para nós, principalmente para nós que conhecemos a palavra de Deus, você ouvinte desta mensagem, se você já é um conhecedor da palavra de Deus, você sabe muito bem que nós somos o templo do Espírito Santo, e é por isso que nós temos que vigiar, meus irmãos, para não cairmos em tentação e em pecado, porque se nós pecarmos depois de termos conhecido e recebido o Espírito Santo, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo e ele se afasta e ele abre espaço, então, e vem 7 espíritos piores, meus irmãos, que vêm atormentar a vida do cristão que conhece a palavra. E está escrito aqui na palavra de Deus isto: 7 espíritos piores. Vamos ver onde é que está escrito na palavra de Deus? Que nós somos o templo do Espírito Santo e que nós temos que vigiar, meus irmãos, porque o nosso corpo tem que estar realmente habitado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória, glória a Deus. Bendito, aleluia, seja o Cordeiro. Isso está aqui, meus irmãos, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, que foi um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, ele era médico. Dr. Lucas, capítulo 11, versículo 26, ele deixou registrado. Olha só o que está escrito. O espírito, quando ele sai do corpo, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Isso é um grande cuidado que nós temos que ter em manter a nossa chama do Espírito Santo avivado. Esse é o cuidado que nós temos que ter, por termos a consciência de que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Nós que já andamos no Espírito, por isso que nós temos que vigiar muito mais. Meus amigos e meus irmãos, esta mensagem é tão séria, é a mensagem mais importante, que trata a respeito da nossa alma, da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus. Nós às vezes nos preocupamos com tantas coisas da nossa vida, às vezes nós temos medo de que algo ruim aconteça com a gente, mas olha só o que o Espírito Santo de Deus me induz a falar nesta noite. Vamos abrir também ali onde fala que o diabo, nosso adversário, ele anda como um leão. Isso eu lembro de cabeça, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, se eu não me engano, é 3:5. Mas vamos aqui digitar a palavra de Deus. O diabo anda como leão, andando ao nosso derredor, procurando alguém para devorar, meus irmãos, para matar. É que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais. Nós não conseguimos ver as tramas de Satanás que se levantam contra a nossa vida. Olha só, meu irmão, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Meu amigo, meu irmão ouvinte desta palavra, olha só o perigo que o servo de Deus está exposto todos os dias da nossa existência. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, bramando, rugindo os dentes. Se ele pudesse, meus irmãos, ele nos matava vivo. Se o diabo pudesse, ele engolia a gente vivo, meus irmãos, mas ele não pode. Quando nós estamos debaixo da proteção do Espírito Santo de Deus, o diabo pode rugir como um leão, o diabo pode mostrar os dentes, fazer o que for, mas enquanto nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, enquanto nós estamos cobertos com o Espírito Santo, a palavra de Deus nos garante que o anjo do Senhor está ao nosso redor com uma espada desembainhada, e qualquer movimento em falso do diabo, ele crava aquela espada bem na costela do diabo e manda ele de volta para o lugar dele, meus irmãos. É assim que acontece. Isso é o perigo que nós corremos para não perdermos o Espírito Santo. Esse é o cuidado que nós temos que ter para não perdermos a presença de Deus na nossa vida. Porque se nós estivermos desprotegidos, o diabo ele vai ter acesso à nossa vida, ao nosso corpo, aos nossos pensamentos. Aí ele vai dominar a mente do cristão. Quando ele domina a mente de um cristão, meu irmão, a cabeça do cristão fica revirada, ele fica completamente desorientado. E é o momento onde ele deve então correr aos pés do Senhor Jesus. Todo cristão, ele deve, é obrigatoriedade de todos os dias se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo, mantendo a comunhão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é um rei. E naquela época, antigamente, no passado, todo rei, quando ele decretava, que ele solicitava a presença de todos os súditos ali diante dele, todos obedeciam o rei, levantado segundo os homens, segundo a carne, mesmo que eles fossem instituídos por Deus, mas todos ali obedeciam o decreto do rei. Quanto mais o Rei dos Reis, quanto mais o Senhor dos Senhores, quanto mais aquele que é o Senhor das nossas almas, o Pai dos Espíritos, quanto mais esse nós temos que nos prostrar diante dele e declarar a sua majestade, o seu reinado, o seu poderio. O Senhor Jesus Cristo, ele reina, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está também registrado esse versículo na palavra de Deus. Vamos ver onde está escrito? Todo joelho se dobrará. Todo joelho, meus irmãos. Vale a pena nós servirmos a um Deus por amor. Vale a pena nós servirmos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um rei bom. Ele é um rei que ama os seus súditos. E melhor ainda, quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele nem chama a gente mais de servos, Ele chama a gente de amigos e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus e co-herdeiros com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, olha só, meus irmãos, o versículo está em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e, olha só que interessante, e debaixo da terra. Sabe quem está debaixo da terra, meus irmãos? Nós sabemos, são os espíritos malignos, são os demônios que estão aprisionados, alguns estão aprisionados lá no inferno, debaixo da terra. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa e o conhecimento de Deus nos traz alegria e regozijo na alma. Quando nós vemos aqueles vulcões entrando em erupção, já é um grande sinal que Deus permitiu para que abrisse os nossos olhos. Essa terra,
O núcleo dessa Terra, a ciência já sabe que ela é feita por um magma, é uma lava, um fogo terrível. Então ali nós já conseguimos detectar que Deus, pelo seu grande amor e infinita misericórdia, é mais uma oportunidade que Ele dá ao ser humano de saber da existência real do inferno, porque o inferno é real. Existe uma seita, existem religiões mentirosas que o diabo levantou, que tentam ocultar a existência do inferno, e tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor Jesus Cristo é mentira, e nós devemos considerar como anátema. Sabe o que é anátema, meu irmão? É algo que é amaldiçoado, é algo que é do maligno. Por isso vale a pena nós estarmos diante da palavra de Deus, conhecermos a tua palavra, meditarmos na tua palavra e pedir para que o Espírito Santo fale com a gente através da palavra de Deus. Aleluia! Esse é o prazer da nossa alma. A alma do cristão tem prazer em se alimentar da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Esta palavra que o Senhor trouxe nesta noite para nós vigiarmos para não cairmos em pecado e em tentação, porque o diabo ele está realmente furioso contra a igreja de Deus. Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos inimigos do inferno. É uma grande realidade. Nós somos amigos de Deus, nós somos cordeiros com Cristo, e nós sabemos que o adversário de Deus odeia a igreja de Deus, e ele odeia os filhos de Deus. Ele vai tentar o tempo todo levar a minha alma e a tua alma para o abismo. Mas nós temos que estar vigilantes e sóbrios, assim como foi lido em 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 8. É uma palavra, eu creio que esta noite o Senhor trouxe uma palavra mas de encorajamento. Não foi nem uma palavra de correção, de exortação. Não, foi uma palavra de encorajamento. Vigia, meu servo. Vigia, minha serva. Fica de pé na minha presença. Não deixe o pecado te consumir. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao prazer da carne. Não se entregue ao erro, ao engano. Porque assim o meu Espírito Santo permanece com você e em você. Esta é a palavra desta noite, meu irmão. Fica na presença de Deus. Fica na presença e na dependência de Deus e do teu Santo Espírito. Que Deus continue nos abençoando, a você, sua casa e toda a sua família, no nome santo de Jesus. Amém.